Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires de volta aqui ao nosso videocast do Café Brasil Premium. Hoje é a segunda parte do Alfabetização para a Mídia. Só lembrando que no vídeo anterior eu falei sobre criação de filtros e passei a primeira parte, né? Ali eu falei dos 4 R's, dei aqueles exemplos de matéria de jornal e falei da necessidade da gente se preparar com aqueles 4 R's. Mas aquela foi a primeira parte. Hoje eu vou seguir aqui com a sequência. O outro filtro importante é o seguinte, olha, quem? Procure saber um pouco sobre o autor dessa informação que você recebeu. Quem é esse cara, hein, cara? Qual é a sua formação e influências? Que ideias e pontos de vista ele defende? De onde ele veio? Onde é que ele publica os seus escritos? Ele tem Facebook, é? Entre na página dele e procure quem ele curte. Se ele tiver Twitter, entre lá e veja principalmente o que é que ele retuita. São pistas importantíssimas para ajudar a interpretar o texto que você está lendo aí, especialmente se for na mídia social. Procure entender para quem o texto foi escrito. Foi para homens, foi para mulheres, é para jovens, para velhos, para pobres, para ricos, é para esquerdista, para direitista, para conservador, para companheiros, cara. De que forma outras pessoas entenderiam essa mensagem de um jeito diferente do meu? Se você não fosse quem você é, não tivesse nascido onde nasceu, não tivesse tido a educação que você teve, como é que você reagiria diante dessa mesma informação? Outro ponto importante, por que essa mensagem está sendo enviada para mim e por que agora? Quando a gente fala de mídia social, isso é uma loucura. O algoritmo lá das mídias sociais, ele lê você, ele sabe o que você faz, ele sabe que páginas você passou, o que você consultou. E quando você abre uma informação qualquer, ele vai jogar no teu colo, na tua linha de informação, aquelas que ele acha que são as que você quer ver. E só nisso ele já cria um jeito único de ver o mundo, porque ele está trazendo para você o lado que ele acha que te interessa. O lado que ele acha que não te interessa, você não vai ver nunca. Outro ponto, qual é o contexto, hein? Em que contexto o texto foi escrito? Foi por alguém que acaba de testemunhar um conflito e tomou uma bordoada, hein? Foi pelo jornalista que acaba de ser demitido? Ou foi alguém que acaba de perder uma eleição, hein? Quem sabe alguém que estava na cena de um atentado terrorista? O contexto dá pistas preciosas sobre o estado psicológico e as intenções do autor. Olha essa história aqui da Gazeta Mercantil em 31 de janeiro de 2001. Fiat e Mazda iniciam um processo de recall. E estava lá, ó. A Mazda Motor Corporation começou ontem o seu processo de recall. A montadora está chamando os donos de automóveis Mazda para que seja feita a troca de assoalho, que devido a falhas estruturais, pode ceder quando o veículo estiver a uma velocidade superior a 60 km por hora. Também haverá a substituição de todo o sistema elétrico para evitar incêndio, além da troca das 4 rodas. A fabricante constatou trincas na liga metálica produzida na unidade japonesa. Meu... O carro é podre, cara. Essa porra vai cair o chão quando o carro tá andando, vai desmontar, vai pegar fogo. Que loucura é essa? Vem cá, cara. Você consegue imaginar a Mazda japonesa fabricando um carro que o assoalho cai a 60 por hora, que o sistema de freio, o sistema elétrico pifa e pega fogo, que a roda quebra? Não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Mas quando sai no jornal, opa, é verdade. No dia seguinte aparece um desmentido lá. É falsa a notícia de recall na Mazda. Qual é o contexto? Um jornalista lá da redação da Gazeta Mercantil em Brasília tinha um Mazda e ele enchia o saco de todo mundo porque o Mazda dele é isso, porque aquilo que é o carrão, só falava bem do carro. E um dia os amigos fizeram uma sacanagem. Pegaram lá um papel, botaram o logotipo da Mazda e escreveram esse recall de mentira, um absurdo, e botaram na mesa dele. Passou por ali, acho que um estagiário, viu o papel, pegou o Mattel, botou o papel no processo e acabou sendo publicado no jornal, cara. Ninguém percebeu que era uma brincadeira, entrou no processo e foi publicado no jornal. Uma imensa mentira, que muita gente caiu, o dono de Mazda ficou desesperado, cara, porque ninguém entendeu o contexto. Quando a gente explica o contexto, é falsa a notícia da Mazda. O outro ponto importante é a forma da escrita. Leia o texto pelo menos 2 vezes. Primeiro, observe o conteúdo, depois analise a forma como o autor desenvolveu o texto. Um ponto de exclamação, uma palavra entre aspas, uma quebra de ritmo podem significar que você está diante de uma ironia, que quer dizer exatamente o oposto do que está escrito.
Assim, você não paga o mico de criticar uma opinião com a qual você concorda. Quer um exemplo? Ó? Quinta-feira, 7 de agosto de 2008, Estadão e DCI. Estadão publica: Protógenes admite que teve apoio de agentes da ABIN. DCI: Protógenes nega a participação da ABIN. E aí o sujeito apressado olha a notícia e fala: meu, e aí? Tem ABIN ou não tem ABIN? Um jornal está dizendo que tem, o outro está dizendo que não tem. Os dois estão dizendo a mesma coisa. É só você reparar na forma como foi escrita. O Estadão está dizendo o seguinte: olha, ele admite que teve apoio de agentes da ABIN e não da ABIN. E o outro está dizendo o seguinte: ele nega a participação da ABIN, mas diz que sim, alguns agentes da ABIN, de forma oficiosa, entraram para ajudá-lo no processo. Se você não prestar atenção, cara, nos detalhes, você vai se perder. Você vai entender exatamente o contrário do que aquilo que está escrito. A forma da organização. O mesmo foco na forma deve ser aplicado ao texto como um todo. Como os parágrafos se relacionam? Houve uma quebra de ritmo? Um parágrafo que contradiz o anterior? Será que esse idiota está se contradizendo, hein? Ou ele está olhando por um ângulo que eu não percebi? Se o escritor não for apenas ruim, essas relações entre os parágrafos também têm uma razão de ser. Mais um ponto: o conteúdo. Que valores, estilos de vida e pontos de vista estão representados ou omitidos dessa mensagem? Cara, tem milhares de exemplos aqui, tem um bom aqui. Eu trouxe até coisas antigas, cara, pra você ver há quanto tempo se bate. Isso aqui são jornais dos anos 70, tá? Uma nova poluição das embalagens, plásticos nos mares, alerta os cientistas. Cara, a sacolinha plástica tá matando bicho pra todo lado. Isso virou uma poluição sem tamanho. O mundo vai acabar. Tem que parar com as sacolinhas. Vamos parar com as sacolinhas e fim. E aí, hein? 4.000 pessoas vão perder o emprego na minha região. Você vai dizer o seguinte: dane-se, cara. A natureza é mais importante. Sim, aí você é o prefeito da cidade. E você faz um quê? Com 4.000 pessoas perdendo o emprego porque fechou uma fábrica. Você entendeu o tamanho da encrenca? Tem lados a serem defendidos e todos têm razão, todos têm que ser. Isso tem que ser acomodado. E para acomodar com isso tudo nós vamos ter que usar uma coisa chamada política. Mais um ponto: que técnicas criativas foram usadas para chamar minha atenção? Cara, isso aqui é fenomenal. Um layout, uma disposição de uma foto, uma chamada na capa pode mudar completamente a ideia. Por exemplo, cara, tem como olhar isso aqui e não ficar puto com esse policial? Por que o policial está atacando um profissional da imprensa, cara? O cara tá com a câmera dele filmando, o policial tá lá jogando o tal do jato de spray na cara do cameraman. Tá certo. Essa é a foto publicada. E a hora que você pega a foto inteira, ela é assim. Você viu a diferença? Tá vendo uma mãozinha ali atrás? Alguém se protegendo atrás do cameraman e o policial tá jogando o spray na pessoa que tá atrás do cameraman? Foto publicada, foto real. Muda tudo, não muda? A ideia. Qual é a ideia mais importante em cada parágrafo, hein? Ou em cada bloco de parágrafos? Mantenha sempre em perspectiva que ideia está por trás disso tudo que esse sujeito está escrevendo aqui. A pergunta. Opa! Você se deparou com uma pergunta? Será que você compreendeu a pergunta, bicho? Cuidado, porque se você interpretar a pergunta de forma errada, vai mudar completamente a sua percepção do texto. E a culpa vai ser sua e não do autor. Cuidado quando você se deparar com uma pergunta. Outro ponto: o cuidado a ser tomado. O texto está onde? Está no Facebook ou num outro local que permite comentários de leitores, hein? Se está no Facebook, existem grandes chances de ser um texto assim, escrito de primeira. É só um post, cara, sem revisão, sem grandes cuidados com o estilo. É apenas um registro rápido de alguma ideia que depois o autor vai elaborar de forma melhor. Você pode estar diante de um layout de uma ideia que vai ser melhor elaborada. Então cuidado ao fazer a sua análise. Outras opiniões, cara, não deixe de ler os comentários dos leitores. O mesmo vale para os vídeos do YouTube e qualquer tipo de mídia social. Eu sei que é difícil, porque o volume de porcaria comentada lá, tem comentarista que é um horror, cara. A maioria, 90% do que tem de comentário ali é lixo. Mas se você não tiver uma página lixo, que tem leitores lixo, ou que tenha espectadores lixo,
Vai ter comentários ali que são fantásticos. Eu já tirei coisas maravilhosas, cara, de pontos de vistas colocados pelos leitores que complementam muito o que está escrito naquele texto que eu estava lendo lá. Não deixe de ver a parte dos leitores. Desconfie da sua inteligência. O primeiro dever da inteligência é duvidar dela mesma, disse Albert Einstein. Duvide da sua inteligência, meu, sempre. Talvez esse autor aí, ó, que se não conhece direito e que você tá prestes a ofender, a botar um comentário aí ofensivo pra ele, talvez ele seja mais inteligente do que você, cara. Talvez ele tenha lido mais que você, talvez ele tenha mais experiência que você. E você não sacou o que ele sacou. Se você não perceber isso, cara, e resolver fazer botar tua ironiazinha, tirar o seu sarrinho, falar uma bobagem, cara, é provável que você faça um papel de idiota, porque as pessoas que conhecem o assunto vão estar olhando ali e vão estar rindo de você. Por fim, lembre-se, sempre que você encontrar algo que seja legal, que satisfaça você, compartilhe. Compartilhe. Agora, se você achar que não vale a pena, cara, descarte. Não seja você outro espalhador de verdades. É assim então, olha aqui, ó. Na sociedade da informação, a coisa mais importante é criar filtros. Se você disser pra mim aqui, eu só tenho R$1, onde é que eu invisto? Eu vou dizer pra você, invista aqui, na criação de filtros intelectuais, que te ajudem a separar o joio do trigo, a entender quais são as sacanagens. Cara, isso aqui é um processo de aprendizado. Com o tempo você vai aprendendo, você bate o olho e já saca que tem encrenca lá. E a internet te dá milhares de ferramentas para você buscar a veracidade das informações. Você tem como buscar o post, você consegue fazer uma busca de uma foto, uma notícia. Tem sites dedicados a isso. Eu entrevistei o Gilmar do E-Farsas, que mostra ali os boatos. No WhatsApp é a mesma coisa, cara. Entrou coisa lá, desconfie daquilo tudo e tente buscar a fonte primária. Assim você não faz papel de idiota e, mais que isso, eu vou repetir aqui, não passa a ser mais um distribuidor de merdades. Olha, tem 1000 formas de você se proteger, 1000 formas de criar filtros. O mais importante é você manter a cabeça fria e o tempo todo sacar, bicho. Não é porque todo mundo tá falando que tá certo. Ok? Mais um videocast aqui do Café Brasil Premium. Espero encontrar você no próximo. Um grande abraço.